Olá, agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília, desta quarta-feira, dia 29 de novembro de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Programa Nacional de Educação Empreendedora do Sebrae completa 10 anos com 13 milhões de alunos atendidos. Movimento de voos domésticos nos aeroportos se aproxima do nível pré-pandemia. E você vai conhecer as startups vencedoras do programa Capital Empreendedor 2023. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. O Programa Nacional de Educação Empreendedora, criado pelo Sebrae, completou 10 anos. Nesse período, já atendeu mais de 13 milhões de alunos em todo o Brasil. O repórter Márcio Fontinelli participou da comemoração. O projeto ganhou uma festa de aniversário de respeito. Entre os convidados, autoridades e artistas como MV Bill, Emicida e Criolo. O que é abrir uma empresa, o que é ser empreendedor, o que é ir para cima disso aí, tem todo esse lado selvagem da parada. Mas como eu posso trocar com o outro se também não sou visto como igual? Isso aí também vai para além. Como perguntar para a favela como resolver se o mundo inteiro está olhando diferente para ela? Além disso, estavam lá aqueles que dão todo sentido para tanta comemoração. Os estudantes. O João Manuel é um exemplo. Morador de Santa Maria, cidade a 40 quilômetros de Brasília, ele conta como surgiu a vontade de fazer parte dessa história. Graças ao Sebrae foi ofertado gratuito. Se você pesquisar sobre esse curso que eu estou fazendo, é bem caro, sim, é um curso que é bem importante, que é bem querido e foi ofertado de graça. E deixa claro o que aprendeu. Depois eu comecei a fazer, interessei e quando eu estiver melhorando mais eu tenho vontade até de empreender. Em uma década, o programa chegou em 97% dos municípios brasileiros. Foram 13 milhões e meio de alunos atendidos e mais de 1 milhão de professores capacitados. No currículo escolar, o PNE traz conhecimentos importantes que visam desenvolvimento cidadão e profissional. O programa ele se propõe a desenvolver competências nesses estudantes, competências que são muito importantes para torná-los protagonistas e para auxiliá-los no desenho do seu próprio projeto de vida. Então essas competências, elas aglutinam competências socioemocionais, cognitivas e laborais, ou seja, são competências que fazem parte do desenvolvimento integral do indivíduo. E sobre os próximos 10 anos, a certeza de que a partir da educação, o Brasil será um país mais empreendedor. A gente vê que é muito importante e a gente espera, não dá para prever esses próximos 10 anos, porque no dinamismo que a gente vem de inovação e de tecnologia, mas a gente acredita que cada vez vai vir coisas muito melhores. Não considero sociedade se não há solidariedade. Então nós precisamos primeiro investir nesse humano. E aí faz toda a diferença a educação empreendedora, porque a pessoa já entra com autoestima, acreditando em si. Primeiro, o humano que tem dentro de cada um de nós. O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, participou da segunda plenária do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Ele voltou a falar em investimento para a digitalização. O repórter André Lage está na Confederação Nacional do Comércio e tem as informações ao vivo. André, bom dia. Oi, Sebastião, bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal do Empreendedor. Pois é, e pela primeira vez nesse fórum teve a presença aí do presidente da República, na verdade, presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e ele, como você bem disse aí na chamada da matéria, falou sobre a questão aí de um crédito que será disponibilizado pelo governo, do programa Brasil Mais Produtivo. Ele citou que o governo vai disponibilizar 2 bilhões de reais do Brasil Mais Produtivo para micro e pequenas empresas
empresas que serão utilizados para a digitalização das empresas. É um programa em parceria com a BDI, Sebrae e BNDES. As operadoras serão o Senai e o Sebrae para as indústrias e o Sebrae para as pequenas empresas. As empresas que vão se beneficiar desse projeto terão que ter projetos de inovação e sustentáveis. Na reunião também teve a presença, claro, do ministro do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, Márcio França. Márcio França já falou sobre a importância do crédito para esse setor para o setor do empreendedorismo. Ele falou inclusive, comparou o empreendedorismo com o setor do agronegócio, que tem uma força política alta, que reverbera em benefícios como, por exemplo, créditos mais fáceis, com juros mais baixos. Nesse sentido, ele comparou o setor das micro e pequenas empresas, que a partir de agora, inclusive com a criação do ministério, né, em que ele é exatamente o ministro, tem uma força política mais alta e que agora eles estão trabalhando em prol de crédito para esse setor. Ele falou também, na saída da reunião, ele falou sobre a questão do Simples Nacional. Hoje o teto de R$81 mil, que está sendo estudado aumentar, tem algumas propostas, e ele falou sobre duas sugestões, o ministro. Duas sugestões que devem ser colocadas em propostas para serem apresentadas. Uma delas é sobre o valor, por exemplo, uma pessoa que é MEI que tem um valor, que ganha o valor de, por exemplo, R$2 mil por mês, paga um valor. Uma pessoa que ganhe acima de R$6 mil vai pagar um outro valor. Seria num escalonado, seria um sistema de rampa. E a outra opção seria que as pessoas que o MEI, por exemplo, que paga R$81 mil, teria que, por exemplo, ao final do ano, se passou um pouquinho de R$81 mil, teria que pagar somente essa diferença. Então são propostas que vão ser colocadas ainda para serem analisadas e que foram colocadas nesse fórum que está sendo realizado aqui na Confederação Nacional do Comércio. Ele falou também sobre as 22 milhões de pessoas que estão na informalidade e que eles querem trazer para a formalidade, para que se tornem MEI, para que também possam contribuir com o governo, enfim, para facilitar também, porque essas pessoas que não contribuem com o MEI e que estão na informalidade, elas de certa forma também vão depender futuramente da seguridade, dos benefícios do INSS. Então elas contribuindo, tendo o MEI, elas podem contribuir com o governo e assim também ter uma segurança maior. Sebastião, é com você. Tá certo, André. Muito obrigado e bom trabalho para você. Bom, nós teremos mais informações sobre o que está acontecendo lá na plenária no Fórum Permanente da Microempresa, na edição das 7h30 da noite aqui do Jornal do Empreendedor. Seguimos por aqui. Obrigado, André. Até mais. Olha, uma boa notícia para o setor de turismo. A movimentação nos aeroportos brasileiros cresceu quase 8% em outubro deste ano. A aviação brasileira registrou 7.800.000 passageiros em voos domésticos. O desempenho é próximo ao registrado antes da pandemia de Covid-19. Os terminais com maior movimentação foram Guarulhos e Congonhas, ambos em São Paulo, e o de Brasília. Os três responderam por mais de 35% de todo o fluxo verificado no período. A Ponte Aérea São Paulo-Rio de Janeiro segue líder em número de passageiros, seguida das ligações entre São Paulo, Brasília e Salvador, Porto Alegre. Os dados são da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Mais de 130 empresas, desde restaurantes até agências de turismo, participam de um festival de cultura peruana no Brasil. O objetivo é incentivar os turistas que sonham em conhecer o país vizinho. De janeiro a setembro deste ano, 92 mil brasileiros estiveram por lá, um aumento de 46% em relação a 2022. Quem mostra pra gente é o repórter André Lage. O Glaucio é dono de uma agência de turismo. Com 27 anos de experiência no mercado, ele já elaborou pacotes para várias regiões do mundo. No entanto, depois da pandemia, o empresário recalculou a rota e decidiu operar exclusivamente para um destino, o Peru. A estratégia para otimizar os gastos resultou em lucro. Depois da pandemia,
a estratégia de enxugar um pouquinho o cardápio e, como somos bem conhecidos pelas operações que a gente faz lá já há tantos anos, operar exclusivamente Peru, nesse caso mais a fundo, inclusive em regiões que antes não operávamos, por exemplo, a Amazônia, a Amazônia peruana, a selva, região de selva deles. Então é um país que está aqui do ladinho e tão rico, né? Tão fácil de visitar. O trabalho para a divulgação do país vizinho rendeu ao empresário o apoio da PromPeru, que é a Comissão de Promoção do Peru para a Exportação e o Turismo. Um dos frutos dessa parceria foi o convite para ser uma das 76 agências de turismo do Brasil participantes da Peru Week, uma ação desenvolvida para aumentar o número de estrangeiros que visitam a região. Durante o período da campanha, pacotes turísticos são oferecidos a preços mais acessíveis, com cerca de 20% de desconto, bom para o empresário e para os clientes. A gente tendo acesso mais facilitado aos fornecedores, conseguimos agregar valor aos nossos roteiros. Então, um roteiro que tu tem um determinado preço de venda, se tu consegue substituir aquele hotel ali, 3 estrelas superior, por um 4 ou 5 estrelas, agregou valor ao roteiro, ficou melhor pro viajante e também para a agência, né, que consegue fornecer um produto melhor com um custo favorável. Nas 9 edições anteriores, a Peru Week Brasil alcançou mais de 10 milhões de dólares em vendas de viagens ao Peru. O Brasil é um dos principais mercados de turistas internacionais para a região. E como a gastronomia peruana é um dos principais atrativos, os restaurantes que oferecem comidas típicas não poderiam ficar de fora. Quase 60 estabelecimentos do tipo instalados no Brasil participam do festival. A ideia é fisgar o turista pelo paladar. Um deles é o Taipá, que oferece entrada, prato principal e sobremesa a preço promocional. Esse combo, que além de gostoso, chama a atenção pela apresentação dos pratos. Na capital federal, há mais de uma década, o Taipá participa desde a primeira edição do festival, que impulsiona o faturamento em cerca de 10%. Nós viemos com a proposta de um menu, 3 etapas, entrada principal e sobremesa, onde a entrada é uma calça de atum, o prato principal é um bife chorizo com agnolote de abóbora e a sobremesa um creme brulee. É uma proposta que o nosso chefe Marcos Finosa, ele mescla a criatividade dele com o tradicional da culinária peruana. A Peru Week está na 10ª edição e é realizada pelo menos uma vez ao ano. A próxima edição já tem data marcada, outubro de 2024. A pessoa é atraída pelo festival, pelo menu, pelo cardápio, mas nunca teve uma experiência no Taipá e vem, conhece. Às vezes ele vem com o intuito de consumir o festival e acaba consumindo outros pratos do cardápio. Bem, empresários interessados em participar do festival no ano que vem podem entrar em contato com a Comissão de Promoção do Peru para a Exportação e o Turismo pelo Instagram. É no @promperu.brasil. As redes sociais também podem ser canais para aprimorar o conhecimento. Na coluna da Aliança Empreendedora de hoje, vamos falar sobre o curso pelo WhatsApp de saúde mental para microempreendedoras. Aqui comigo, Verônica Maia, coordenadora de projetos da Aliança. Oi, Verônica, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Bom dia a todos e todas. Ótimo, obrigado, viu, pela sua participação com a gente. Verônica, me diga para a gente contextualizar da importância desse tema, de que inclusive motivou vocês a criarem o curso por esta ferramenta, o WhatsApp. Do quanto é importante, por que tiveram a ideia de fazer o curso dessa maneira? Eu acho que o primeiro ponto é que hoje a gente tem um Brasil que ele é considerado o país mais ansioso do mundo e o 5º com índice de depressão. Então, a gente olhar para isso em questões do empreendedorismo, a gente vê o reflexo disso, o retrato disso e não é diferente. Então, hoje, quando a gente olha as mulheres, né, principalmente mulheres que elas empreendem, são mães, e tem toda essa tarefa de casa, empreendendo em casa, muitas vezes sendo a própria equipe delas, que a gente chama, então elas são marketing, elas são a parte jurídica do negócio, então elas olham o negócio como um todo. A gente tem um pilar ali super importante que a gente tem que olhar, que é a saúde mental, né? Para não chegar ao ponto de uma exaustão, e equilibrar isso.
ainda que a carga, essa jornada de carga de trabalho é intensa. Então, foi isso que motivou a gente, é uma dor que a gente vê e super importante a gente poder falar disso com as nossas empreendedoras, com os nossos empreendedores. Ótimo. Então, como funciona o curso pelo WhatsApp? É muito simples, basta mandar um oi para o número 419-8870-5170. Você enviando um oi ali, inicialmente tem algumas perguntas de cadastro, mas é muito simples e é muito importante também deixar registrado de que a gente não pede conta, número de conta, a gente não pede que você envie alguma nota fiscal, então não é pago, é tudo gratuito. Então, a hora que você manda esse oi, a gente pede informações básicas de cadastro, como o nome completo, qual região que você é, se você empreende ou não. E aí depois você já começa a ser inserido ali, enviado para o seu número mesmo, os conteúdos relacionados à saúde mental. Esses conteúdos, eles são de diversas formas que é enviado. Então, tem um e-book em PDF para você baixar, tem vídeos no canal do Tamo Junto, que é o principal canal de conteúdos de gestão que a Aliança Empreendedora tem. Então, você pode ter acesso a todos esses conteúdos. Então, eles vêm de mídias diferentes, né? Então, vai ter um áudio lá para você escutar, com uma meditação guiada. Então, a gente pensou em todos os detalhes aí, para também não ficar um curso cheio de texto e cansativo. E aí a pessoa faz parte de um grupo, então, no WhatsApp, e ela pode acessar isso todo momento? Ela pode acessar isso a todo momento e ela não faz parte de um grupo. Ela simplesmente mandando um oi para esse número, ela tem uma conversa ali no WhatsApp com uma pessoa, porque é um número só. E esse número, ele é automatizado, então é um bot ali que a gente construiu, que manda esses conteúdos de forma automatizada para o usuário. Então, vai ter enquete ali que vai, você está assistindo o conteúdo ou não? Aí, se você responde sim, ele manda a próxima mensagem. Então, é um bot que a gente criou, automatizado, para que, se você quiser consumir esse conteúdo meia-noite, você consegue, porque esses conteúdos são enviados de forma automática ali para você. E já está acontecendo também? O curso já está disponível? Já está disponível. Se quiser mandar oi para o número, já pode consumir o conteúdo. Maravilha. Vamos repetir então, 419-8870-5170. É esse número que está na tela aqui para você ver. Isso mesmo. A Verônica Maia, coordenadora de projetos da Aliança Empreendedora, muito obrigado pelas suas informações, parabéns pela iniciativa, sucesso aí no empreendimento. Obrigada, gente, pela participação. Maravilha, seguimos por aqui, vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, você vai conhecer a melhor padaria da cidade de São Paulo. Nós voltamos já já. (11h50) agora pelo horário de Brasília. Estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. 3 startups foram premiadas no programa Capital Empreendedor 2023 do Sebrae. Quem acompanhou a premiação foi a repórter Lícia Mandiavac. Uma conexão entre empreendedores e investidores. O momento de fechar negócios de olho no futuro promissor. A gente está com expectativa muito positiva de criar conexões que gerem valor para o nosso futuro. A expectativa é que a gente possa fazer contatos com os investidores e também entender, o que eles querem da gente, fazer contatos para possíveis parcerias além do investimento também, principalmente porque a gente atende indústrias, então acaba que alguns acabam indicando a gente para clientes. Então é muito interessante esses eventos, a gente sempre leva alguma coisa para casa. Após meses se preparando para apresentar os seus projetos, mais de 70 empreendedores participaram do último dia da etapa do circuito de investimento do programa Capital Empreendedor do Sebrae, na capital paulista. Diante dos investidores, todos apresentaram os seus projetos. Os empreendedores vieram de diferentes partes do Brasil, como Paraná, Santa Catarina,
Rio de Janeiro, Manaus e Natal. E aqui puderam colocar em prática toda a orientação que receberam da equipe do Sebrae em busca do sucesso. O final do programa, né, a gente passou 7 meses em mentorias e que, aliás, foram bem profundas, muito ao contrário da maioria dos programas, né? Então a gente teve mentorias profundas de governança, de como apresentar o negócio para o investidor, sobre os números que a gente precisa apresentar, quais são os KPIs que interessam para cada um. Então foi bastante interessante. E fechando a edição deste ano do programa Capital Empreendedor, os 3 melhores projetos foram premiados. Na categoria Negócio de Destaque, a melhor startup foi a GR Pro de Minas Gerais. Olha, estou muito feliz de ter recebido esse prêmio, muito surpresa, na verdade. Eu acho que só indica que a gente está no caminho certo, que a gente tem feito boas práticas e, assim, para mim foi emocionante. Eu estou realmente feliz e surpresa neste momento, viu? O empreendedor destaque foi o da startup Caçambas Online. Foi muita evolução dentro da empresa, muito levantamento de métrica, de aumento em governança. Então, para a gente foi uma escola, né, o programa do Capital Empreendedor. A gente só tem a agradecer para o Sebrae. E na categoria Empresa Mais Atraente, a vencedora foi a Data Floral. Foi um MBA da vida, né, em todos os sentidos. A gente ficou muito feliz porque foi um ano muito importante para a gente. O Sebrae foi assim um divisor de águas na vida da nossa empresa. Somos jovens, como dissemos, né? Estamos desde 2021 no mercado, mas foi assim, não só um prêmio para a Data For All, mas eu como CEO, representando as mulheres na tecnologia, foi um prêmio também para o meu coração. Foram 8 meses de treinamento com startups de todo o Brasil. A gente começou com 1.081 inscritos, desses 500 foram classificados para o ciclo do ano inteiro. Desses 500 passaram pela etapa de workshop, foram classificados por investidores em bancas de investimentos, 140 seguirão para a etapa de mentorias. Foram mais de 40 horas de mentorias em vários temas, governança, jurídico, aspectos de governança, comportamento, onde os mentores auxiliaram eles na construção do modelo de negócio deles. Desses 140, 73 estão aqui, foram classificados para a etapa final, que é o circuito de investimento. E aqui foram 2 dias de encontros, né? E agora, quem deseja participar do programa no ano que vem, já pode ir se preparando. O ano que vem a gente deve começar no final de março, abrindo inscrições. Aí a gente faz o lançamento em meados de abril. E aí abre inscrições para o Brasil inteiro e a gente vai receber startups de todos os estados do Brasil em todas as verticais. A falta de conhecimento em gestão financeira ajuda a explicar por que muitos negócios não prosperam. Vamos conversar sobre esse assunto agora com a educadora financeira e idealizadora da Half Money, Aline Sopper. Oi, Aline, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Maravilha, obrigado por aceitar nosso convite. Aline, vamos lá. Primeiro, a gestão financeira é muito mais do que o controle de entrada e saída de receita e despesa, não é? O que caracteriza uma boa gestão financeira? A entrada e saída de despesa é o básico que o empreendedor precisa fazer. Mas se ele não consegue analisar essas informações, ele não consegue tomar decisões para o negócio e, por isso, muitas pessoas tomam decisões equivocadas e precisam fechar os seus negócios em poucos anos depois que eles abrem. Diz como decisões equivocadas. Pega empréstimo sem ter fluxo de caixa para pagar esse empréstimo, contrata pessoas sem saber se ele pode contratar aquele funcionário. Então, ele acaba assumindo responsabilidades que a empresa que está começando ainda não tem capacidade para sustentar financeiramente. E muitos empreendedores, eles até retiram mais dinheiro do caixa do que podem para pagar a própria vida, o próprio salário. Então, é muito importante que essa gestão financeira ela seja feita de uma forma que ele consiga ter uma visão não só do mês atual, mas também dos próximos meses para tomar as melhores decisões. Faz essa gestão, então? Fazendo um planejamento. Muitas vezes as pessoas acham que elas precisam ter algum software muito complexo, algum sistema muito complexo. Mas quem está começando pode fazer isso anotando num caderno, anotando numa planilha. Hoje existem várias planilhas disponíveis para os pequenos empreendedores usarem. Eles podem começar fazendo esse planejamento e olhando sempre para os próximos meses, principalmente para os próximos 6 meses,
Quando você inicia um negócio, você não pode esvaziar o seu caixa todos os meses. Vendi 10 mil esse mês, vou utilizar esses 10 mil e o que sobrar eu coloco no bolso. Não pode. A empresa precisa ter algum tipo de reserva. Por isso é importante que quem vai começar um empreendimento comece a estudar sobre gestão financeira empresarial. Não precisa fazer uma faculdade, um MBA, mas cursos práticos onde ele consegue aprender a gerir a própria empresa e, assim que possível, contratar um profissional capacitado para fazer gestão financeira. Não colocar o sobrinho, a filha, que não tem esse conhecimento, só para pagar contas e emitir notas, porque isso tem um custo alto depois e muitas empresas fecham por causa desse problema. Aline, só para a gente concluir rapidinho, a gente tem visto que um erro básico, principalmente de microempreendedores individuais, é a dificuldade em separar contas pessoais da empresa. Como faz? Primeira coisa, abriu a empresa, já abre uma conta com o CNPJ da empresa. Todo o dinheiro que for utilizado para a empresa tem que ser movimentado nessa conta, independente dele ter funcionários ou não. O dinheiro que vai para a pessoa física é uma parte do dinheiro da empresa, como se fosse um salário desse empreendedor que a gente chama de prolabore. Começou o negócio, já separa as duas contas e faz esse gerenciamento separado. Isso vai evitar muitos problemas no futuro e vai evitar que as empresas fechem logo nos primeiros anos. Maravilha. Aline Sopper, educadora financeira, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada. Conte comigo sempre. Ótimo. Seguimos. Olha, a padaria é praticamente uma instituição para quem mora na capital paulista. Todo bairro tem várias. E um concurso elegeu a melhor da cidade. Se tem uma coisa que o paulistano adora, é um cafezinho e um pão na chapa. Manda 2 chapas sair da requeijão. Na padaria, claro. Traz saciedade e felicidade. As padocas fazem parte das nossas vidas. Todo mundo se sente em casa, e desde pequeno. Daí é sempre muito gostoso vir aqui antes da escola e a gente se diverte. Eles são de Belém do Pará. E o Henrique é paulistano da Gema. Então você come com os olhos, com o atendimento, né, e com o sabor. É um costume paulistano mesmo. Em Belém a gente não tem esse hábito. Compra o pão, leva para casa e toma café na mesa com a família. Essa padaria na Zona Sul de São Paulo coleciona troféus. Em 2022 foi escolhida a melhor da cidade e ainda ganhou prêmios em várias categorias. A simpatia daqui não tem outro lugar. O Gustavo é o dono e conta que herdou o legado do avô que veio de Portugal. O cliente vem muitas vezes não só para comprar pão, mas ele quer uma conversa, ele quer um carinho, ele quer uma atenção, então a gente oferece isso também ao cliente. São Paulo tem 6.000 padarias e o prêmio Padocaria é famoso entre elas. Esse ano, 60.000 paulistanos votaram e os 25 finalistas foram avaliados por um júri técnico ligado à gastronomia e hospitalidade, que provou o pãozinho, a pizza, o café, os doces e fez uma média para escolher a padaria vencedora. Esses jurados, nós demos uma verba, eles foram como clientes ocultos nas padarias, provaram, consumiram. E para 2023, a escolhida foi... Ceci! Pelo jeito, o legado ficou em boas mãos. A padaria Ceci foi eleita pela 2ª vez. Teu avô, se estivesse aqui, devia estar muito orgulhoso. Com certeza, meu avô estaria muito feliz por mim. Muito bem, assim terminamos essa edição do Jornal do Empreendedor. A próxima edição é às 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios. Eu volto na sexta-feira. Até mais.